Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem vos fala é Amaral Filho. Grato por estar aqui por mais um dia para poder falar com vocês e trazer um pouco da palavra de Deus também. Ok, pessoal? Aqui no canal, para a gente estar falando de religião, nada disso. É só trazer um pouco da palavra de uma forma simples e transparente para todo mundo, sem questão de está exigindo nada por isso, né? Na verdade, o que a gente vê hoje como a maioria das igrejas, infelizmente, para poder entregar a palavra por uma questão mais financeira do que por uma questão de, digamos assim, irmãos, na verdade. Essa semana também é porque eu estou mais aqui também para trazer um pouco, falar um pouco mais sobre, digamos assim, a questão de ensinamento um pouco de riqueza, prosperidade, escassez, porque que eu tive olhando por esses dias, na verdade, infelizmente na internet, como a gente vê, muita gente falando que perdeu emprego, que está perdido, não sabe que rumo ter. Então, nesse sentido, aí eu estava olhando um pouco, aí ontem, antes um pouco de dormir, eu estava olhando um pouco aqui a internet, então fui agraciado hoje, na verdade, né, a trazer uma palavra um pouco mais falando sobre um pouco do ensinamento do rei Salomão, né, no caso para quem quiser, né, atrair um pouco de riqueza, mas a riqueza mais ela é de sabedoria, pois a sabedoria ela nos revela tudo praticamente para que a gente precisa, na verdade. Seja para arranjar um emprego melhor, saber lidar com as situações, ser mais desenvolto em qualquer tipo de situação que se encontre, transbordar na vida de outras pessoas, fora a infinidade ainda que a gente tem por aí, nesse sentido. Então, vou estar falando aqui um pouquinho rápido mais sobre os 7 ensinamentos de Salomão, né? No caso, para quem quiser atrair riqueza e dinheiro, né? Na verdade. Onde esses ensinamentos eles foram tirados do livro de Provérbios e Eclesiastes, tá, okay? Que estão na Bíblia e que foram livros que foram escritos por próprio Salomão, na verdade. Que também foi o rei mais novo, né, no caso, a tomar conta de um reino, nesse sentido. E ele ficou muito conhecido, principalmente o quê? Pela a sabedoria e pela riqueza que ele acumulou, né? Ou seja, se não me falha a memória, ele viveu na época de 1970 a.C. até 1931 a.C. E pelo período que ele reinou, ele acumulou 25 toneladas de ouro por cada ano governado. Então, até um estudo realizado há pouco tempo atrás, falando sobre isso, disseram que ele tinha acumulado algo em torno de 2 trilhões de dólares, para vocês terem uma ideia. Então, quer dizer, o acúmulo dele mais foi pela questão da sabedoria. Então, vários reis de outros reinos, na verdade, vinham procurar ele pela sabedoria dele. Então, conhecer um pouco mais. Então, Salomão também, ele não tinha só adquirir essa sabedoria sozinho. Ele tinha digamos assim, tipo como se fosse uma mesa redonda, ou seja, ele tinha lá conselheiros, né, na verdade, ou seja, eram pessoas sábias, na verdade, que nesse sentido também o aconselhavam, na verdade, ou seja, o que ele quer dizer com isso é, se você quiser ter sabedoria e um resultado melhor em suas decisões, então você tem que se cercar também de pessoas, além de ter um propósito semelhante ao seu, mas que tenham tão quanto a mesma sabedoria que você nesse sentido. Então a gente pode ver o seguinte, é que no livro Crônicas 2, capítulo 1, versículo de 7 a 12, aqui quem quiser ler aprofundamente, mas eu vou dar só um resumo. Que quer dizer assim, que
na noite que Deus apareceu para Salomão, ele perguntou o que é que Salomão queria, na verdade. Então, Salomão pediu o quê? Sabedoria, compreensão e discernimento para ele poder governar o povo. Então, Deus satisfeito, né, com o pedido dele, honrou ele com, além da sabedoria, grandes riquezas, honra e uma longa vida em seu reinado de 40 anos. Pois naquela época a gente sabe que a maioria dos reis não vivia por muito tempo. Ou seja, mal chegava, muitas vezes começava o reinado jovem e morria jovem naquela época. Então Salomão foi um dos poucos, na verdade, se não for o único na época, né, que ele reinou até os 40 anos, nesse sentido aí, na verdade. Então, o que quer dizer também que isso não adianta você ter riqueza, tá entendendo? Se você não tiver sabedoria para administrar, né, essa riqueza aí, porque você também tem que saber manter o fluxo da prosperidade nesse sentido. E então, quais são esses 7 ensinamentos, né, que Salomão seguiu com a ajuda de Deus para poder prosperar e transformar a sua realidade, né? O primeiro princípio está em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 10. Quem amar o dinheiro, jamais dele se fartará. E quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Em Provérbios também diz o seguinte, no capítulo 10, versículo 22, a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. E na casa do justo há um grande tesouro, mas nos ganhos do ímpio há perturbação. Está em Provérbios 15, versículo 6. O que quer dizer, em resumo, essas 3 mensagens dos versículos? É que, se você busca dinheiro antes de Deus, certo? Você vai ter praticamente uma receita de escassez. Por que de escassez? É porque aí você não está adquirindo sabedoria para administrar essa riqueza que você está solicitando. Mas, se antes disso você primeiro busca a Deus, tá entendendo nesse sentido, você vai ter sabedoria, discernimento e compreensão para poder administrar tudo aquilo que estiver abaixo do que você tem nesse momento, tá certo? Ou seja, se você tem riqueza, então você vai saber administrar corretamente, vai saber onde está aplicando, você vai saber multiplicar, tá entendendo? E também o melhor de tudo é não guardar só para si, você poder transbordar também essa sabedoria. E que muitas vezes, o que é que ocorre também? É que as pessoas, às vezes, quando insistem naquele caminho, na verdade, acham dificuldades, na primeira pedra tropeça, já desiste, alguns na segunda já desistem, na terceira desiste. Muitas vezes, tem pessoas que às vezes até tentaram 100 vezes nesse sentido e nunca conseguiram naquele momento. Mas tem um determinado momento, tanto pela persistência quanto pela sabedoria, porque você vai aprimorando com aqueles erros, na verdade, que vai chegar um momento que você acerta. Então, não seja aquele que, no primeiro tropeço, ou seja, na primeira pedra em seu caminho, você já desiste do seu objetivo. O segundo princípio, que é o da essência, na verdade, aí ele vai estar contido nos capítulos 10, 12 e 21 de Provérbios, que é a diligência, na verdade. A essência não, é a diligência, me esqueci aqui. Diligência, na verdade, ele é um termo utilizado para definir uma pessoa sábia. Ou seja, é uma pessoa que ela tem zelo, cuidado e dedicação por aquilo que ela tem em mãos. Ok? Em Provérbios 10, 4, ele quer dizer o seguinte: o que trabalha com a mão displicente empobrece,
mas nas mãos do diligente enriquece. Isso aqui é muitas vezes o que vem fácil, vai fácil. Mas às vezes aquilo que você consegue com tanto suor, você vai saber administrar melhor. É muita gente às vezes que quer tudo fácil, tá entendendo, mas não quer trabalhar para poder conseguir. Então, muitas vezes esse se perde justamente por isso. Aí sempre o que vem fácil, vai fácil. Mas quando você trabalha duro, arduamente, mas com sabedoria, você vai saber lidar melhor com a situação, ou seja, você vai saber melhor lidar com o dinheiro. Então, você não sempre não vai estar passando por problema de escassez, que é o caso da maioria do pessoal hoje. Eles não pensam antes, tá entendendo? Para poder achar uma solução para aquele problema. O que eles botam sempre na frente é: o problema é maior do que eu e do que Deus. Mas se você bota sempre na frente é o seguinte: Deus é maior do que tudo, e você trabalhando em unidade com Ele, você sempre vai estar arranjando uma solução para o problema. Então, ou seja, o problema ele sempre vai ser aquela pedrinha que você vai estar vendo ali, ela como se fosse um grãozinho de areia. Pelo simples fato de você sempre estar pensando com sabedoria. Em Provérbios 12:11, o que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos é falta de juízo. E também ainda segue em Provérbios 12:27, o preguiçoso deixa de assar sua caça, mas ser diligente é precioso o bem do homem. E em Provérbios 21:5, os pensamentos dos diligentes tendem só para a mudança, porém os de todo apressado tão somente para a pobreza. O que Salomão quis dizer com isso é que se você é diligente em sua vida, mas para ter sucesso também terá de ter suficiente para comer e terá riquezas acima de suas necessidades. Pois quando você é diligente e acredita em Deus, tudo que precisar será alcançado. Ou seja, caso você deseje ser rico, tenha cuidado, zelo e sabedoria. E os que acham que tudo o que fizer, o resultado virá do dia para a noite, esquece que tem um caminho a ser percorrido. Muitos desistem na segunda ou terceira tentativa. Nesse caso aqui, na verdade, se você tem um sonho, vamos supor, tipo, comprar uma casa, na verdade, né? Digamos o seguinte, muitas vezes você se planeja, mas você se planeja com o que tem agora. Mas também você não se planeja preocupado com o que vai ser mais à frente. Então, na verdade, você não pode contar se você não sabe se o seu salário hoje, o que você ganha hoje, vai ser aquele que vai te manter sempre naquela reta linha, tá entendendo? De que você vai chegar e conseguir honrar, na verdade. Por quê? Você não está planejando, vamos supor, daqui para 5, 10, 15, 20 anos. Você só está planejando o seguinte, para o amanhã. O amanhã você não tem certeza de nada. O hoje você tem porque é o seu presente, é o hoje, o agora. E o ontem não tem por quê? Porque o passado, na verdade, você tem que utilizar ele para aprender, tá entendendo, com alguns erros dele, para você não poder cometer no hoje, para ele não se perdurar para o futuro. Então, ou seja, tudo que você tem que fazer um planejamento, na verdade. Coisas que muitos hoje não fazem, por quê? Pelo simples fato de, primeiro, o governo ele não tem interesse nesse sentido de que toda a população ela seja, como é que se diz, educada, tá entendendo? Por quê? Porque se toda a população for educada, ela saberá pensar e ter criações próprias. Ou seja, o governo não quer também isso pelo simples fato de poder manipular conforme a vontade dele. Então, nesse sentido, a partir do momento que todo o ser humano, pessoa, que ela começar a ter uma faísquinha de sabedoria, ou seja, dela começar a se planejar, tá entendendo? O governo ele ficará preocupado porque a pessoa que se planeja, ela não estará endividada. Já vou falar um pouco mais à frente. Por que ela não estará mais endividada? Porque ela sempre vai estar pensando, tá entendendo? No hoje e no agora. Se ela muito pensar, vai ser para daqui a 12 meses, nesse sentido.
Se planejando por quê? Porque ela sabe que, pelo menos no decorrer desses 12 meses, ela sabe que tem como manter aquilo ali. Porque também tem um outro detalhe que praticamente 99,9% dos brasileiros, eles têm a seguinte mentalidade: eu não tenho condições de ter uma segunda fonte de renda. Tá entendendo? Porque a partir do momento que você coloca problemas na frente de soluções, o que é que ocorre? Você sempre vai estar endividado, ou seja, você sempre vai estar pensando o seguinte: eu não tenho como sair disso, eu não tenho como sair disso. Mas você se esquece o seguinte, que você tem escapatórias procurando soluções. Então, a partir do momento que você procura soluções, então hoje eu ganho X, mas se eu tenho um tempo ocioso, ou seja, o que é que eu vou fazer com esse tempo ocioso? Criar uma segunda fonte de renda, criar uma possibilidade de ter um segundo ganho. Por quê? Porque nesse momento que você fica em transitório de pensar só ter um problema, e não procurar uma solução, você nunca vai estar crescendo. Mas a partir do momento que você coloca na cabeça, eu tenho a solução e sei como vou fazer para chegar ao resultado de não ter mais essa dívida, você já está começando a crescer financeiramente. Você já está começando a transbordar na verdade. Entendeu? Então, bora lá. O terceiro ensinamento de Salomão, ele tem a ver com doação. Ou seja, em Provérbios 11, 24 e 25, diz o seguinte: ao que distribui, mais se lhe acrescenta, e ao que retém, mais do que é justo, para a sua perda. A alma generosa, ela prosperará, e aquele atende também será atendido. Pois só é próspero quem doa também. Se você não faz por questões de crenças negativas, você está mandando uma mensagem para seu cérebro de escassez. E em Provérbios 19, 17, diz: ao Senhor empresta, e ao que se compadece do pobre, lhe pagará o seu benefício. Nesse trecho aqui com a doação, você tem que doar de coração, como a gente diz. Mas não é só doar para a igreja, como diz hoje, que na verdade a gente sabe que isso, infelizmente, se tornou uma questão mais comercial nesse sentido. A questão de doar aqui também quer dizer o seguinte: é você ajudar o próximo, seja com uma doação de roupa, seja se você juntar com a comunidade para poder fazer um abrigo, seja para você, pelo menos, matar a fome daquela pessoa que ali no momento não tem condições de se alimentar. Então, nesse momento, você já está fazendo uma doação. Além da sua, você também pode fazer aquela sua doação intelectual, ou seja, está ensinando aos outros a não depender de ninguém também. E essa é uma forma de doação também, entendeu? A doação ela não quer dizer só material ou financeiro, mas também intelectual e espiritual. Porque muitas vezes hoje, infelizmente, tem muitas igrejas aí, na verdade, que elas utilizam o artifício da palavra, muitas vezes, para fazer medo. E não é esse a questão do ensinamento de Deus. A questão do ensinamento de Deus é fazer que as pessoas aprendam e conheçam a palavra para prosperar e transbordar, entendeu? Então, daí, então, o resto é consequência. A riqueza é tudo consequência. Mas é por causa de quê? De você ter conhecimento, sabedoria, conhecimento e transbordamento. Então, quando você pratica isso no seu dia a dia, geralmente você vai ter um retorno. Então, é por isso que também eu estou fazendo a minha parte de chegar e estar ensinando um pouco daquilo que eu estou aprendendo, daquilo que eu estou conhecendo. E não conforme é pregado hoje, infelizmente. Então, nesse sentido aí também, o quarto ensinamento de Salomão, ele fala sobre as dívidas. Ou seja, em Provérbios 22, 7, diz o seguinte: o rico domina sobre os pobres e o toma emprestado é servo do que empresta. Ou seja, a dívida limita a sua liberdade de viver como você deseja, dedicando grande parte do seu tempo para quitar a dívida nesse sentido. Agora, vamos fazer o seguinte: se você tem uma dívida hoje, tá entendendo? Você achou que era necessário.
Mas a gente tem que pensar o seguinte, nem toda dívida, na verdade, ela quer dizer que seja ruim, tá entendendo? Muitas vezes as pessoas fazem dívidas hoje, na maioria das vezes, é mais pela questão da preocupação do que a gente chama de aprovação social, ou seja, eu preciso ser aceito pelos outros. Se fulaninho tem um iPhone 10, eu também tenho que ter um iPhone 10. Se Beltrano comprou um carro, eu tenho que comprar um carro. Aí também não é por aí. A questão de, vamos supor, tipo, bora tomar como exemplo pronto, o iPhone 10 que eu falei agora. Aí, vamos supor, tipo R$ 7.000. Fulaninho tem um iPhone 10, por quê? Vamos supor, tipo, questão financeira, então ele tem condições. Mas ele usa mais como status ou como ferramenta de trabalho. Se você vai fazer a dívida pela questão de status, é uma dívida de burro, de idiota. Tá entendendo? Mas se você faz a dívida para trabalho, então a dívida que a gente chama sadia, é uma dívida boa, que ela vai te trazer resultados, ela vai te trazer, posso supor assim, dividendos. Ou seja, você não vai estar utilizando ela para status. É como eu falei, a dívida de burro de idiota. Você vai estar fazendo a dívida de sabedoria. Ou seja, você vai estar pegando um instrumento para transformar ele em trabalho, em tua fonte de renda. Aí, beleza. Tá entendendo? O quinto ensinamento, ele tem a ver com o que Salomão diz, é a preguiça geradora de pobreza. Que no caso aí em Provérbios 19:15 diz o seguinte: a preguiça faz cair em profundo sono e a alma indolente padecerá de fome. E no caso em Provérbios 20:13, não ames o sono para que não empobreças, abre os teus olhos e te fartarás de pão. Nesse trecho aqui, o que a gente pode entender é o seguinte, Salomão acho que queria dizer, na verdade, é a questão da cegueira espiritual, né, no caso. Porque muitas vezes as pessoas hoje também têm o seguinte, no caso, sempre está se lamentando na verdade. Se lamenta por tudo, se vitimiza por tudo, tá entendendo? Diz que quem tem condições de vida é porque realmente nasceu para aquilo e que não tem condições de nada, nunca vai ter nada na vida, né, nesse caso. Então, o que eu venho nesse sentido aí também, que eu tenho o meu ponto de vista, é que nunca se lamente, tá certo? Tome decisões nesse sentido, perante a Deus, e persevere para você alcançar seus sonhos. Que aquilo que dos outros versículos que a gente vem dizendo aqui, se você tiver sabedoria, discernimento e conhecimento, o restante vai vir por consequência. Se você mira só em dinheiro, 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 você está naquela fase de escassez e pobreza. Então você sempre vai ficar nesse chororô, nesse lamenta-lamenta, você nunca vai sair desse caixão. Tá entendendo? Então pare de se vitimizar, pare de ser o todo mundo dá em você, tá entendendo? Chuta o pau da barraca, começa a tomar conhecimento da palavra, principalmente da palavra, que é o que eu estou fazendo, graças a Deus, estou começando a prosperar nesse sentido, estou começando a ter mais discernimento das coisas, a ter mais conhecimento e a saber lidar com as situações. Que anteriormente, praticamente, eu não tinha um pouco de conhecimento da palavra, então praticamente era mais como eu me fazia também, feita a maioria. Eu me vitimizava. Eu não tenho condições de nada. Eu não sei fazer isso. Não. Deus já me deu um pouco do que eu já realmente conhecia, que é sabedoria. Porque muitas vezes o pessoal me elogiava, porque muitas vezes a gente pega muitos termos técnicos e tem muita gente que fica voando. Então, quando eu pegava esses termos técnicos e utilizava de uma forma simples, no linguajar de todo mundo, que é coisa muito mais fácil de se fazer, tá entendendo? Então, o pessoal me chamava de uma pessoa que aprende rápido, justamente esse detalhe. Então, eu não me atentava a pequenos detalhes.
Ele vai tentar o seguinte, aquilo que eu estou aprendendo aqui, como é que eu vou transformar, tá entendendo, para que todo mundo tenha conhecimento de uma forma simples. A mesma coisa que aprenderam ali, elas vão aprender aqui, mas de uma forma sem ser técnica. Ou seja, é como a gente diz, típico de popular. Todo mundo vai estar aprendendo. Então é assim que eu continuo fazendo e sempre vou continuar a fazer. Às vezes a gente pega muitos termos técnicos de tudo, a maioria das vezes, da treinamento, o pessoal se perdeu justamente por causa disso. Mas o que será que é isso? E que não sei o que, sei o que. Aí você já vai fazer o seguinte, eu vou fazer um resumo, depois eu passo para vocês. Aí tu vai dizer, pô, o Amaral é um cara mesmo, não sei o que. Não, é porque muitas vezes a questão que, como você não tem uma mente muito aberta, ou seja, você não procura ter conhecimento, que é de tudo um pouco, eu sempre estou procurando conhecer, na verdade, então eu tenho mais facilidade de assimilar e poder transmitir de uma forma simples e fácil que todo mundo entenda. É o que eu sempre faço e continuo a fazer, na verdade. Que é o que eu também estou procurando fazer, eu chamei nesse sentido. O sexto ensinamento, ele tem a ver com conselhos sábios. Que aí, no caso, é o que eu tinha falado um pouco lá no início, que Salomão, ele sempre se cercou, se não me falha, que ele tinha era 24 conselheiros, na verdade. Então, um mais sábio que o outro, mas também juntando todos eles, era igual somava um pouco mais a sabedoria de Salomão. Ou seja, em Provérbios 13:18 diz: a pobreza e afronta virão ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Provérbios 15:22 diz: quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. E em Provérbios 15:32 diz: o que rejeita a instrução menospreza a própria alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Pois que o que a gente tem que colocar na cabeça é o seguinte: para a gente chegar a um determinado objetivo, a gente também não precisa chegar sozinho a esse objetivo. Por quê? Muitas vezes a gente acha que esse objetivo ele está distante por a gente não estar, às vezes, pensando claramente. Por mais que a gente tenha um pouco de sabedoria e conhecimento, mas a gente tem sempre que estar procurando pessoas, tá entendendo, que tenham praticamente, não vou dizer que o mesmo objetivo, mas objetivo semelhante, que com a soma da sabedoria desses, tá entendendo, você consegue chegar a um denominador comum nesse sentido. Então, ou seja, vai tornar o teu caminho mais fácil do que antes. Ou seja, antes você achava que tinha mais dificuldade, ou seja, eu não vou conseguir alcançar, não vou conseguir almejar, por quê? Porque eu tenho um pouco mais de dificuldade nisso aqui. Então, nesse sentido aí, eu não vou conseguir alcançar, vamos supor, tipo, em 5 anos. Eu só vou conseguir alcançar em 5 anos, e não em 12 meses. Mas, quando você começou a se cercar de pessoas, tá entendendo? Tão sábias quanto você, que tem o mesmo conhecimento tanto quanto você. Aí você viu que a possibilidade, de ser 5 anos, como você estava pensando que poderia ser, não vai ser em 12 meses, mas sim em 15 meses. Ou, dependendo da situação também, você vê em menos de 12 meses. Então, quer dizer, o que Salomão quer dizer com isso é, a partir do momento que você se cerca de pessoas com sabedoria, mesmo com o mesmo ponto de vista, na verdade, que tem o mesmo sucesso que você, que tem a mesma visão prominente que a sua, você aprende com elas, né? Inclusive também com os erros dela, no decorrer do caminho delas, que elas tentaram alcançar, que elas tiveram aqueles percursos, tiveram aqueles travamentos ali no caminho, tá entendendo? A possibilidade de você ter esses mesmos erros, esses mesmos travamentos, eles se tornam mínimos ou praticamente zeros. Por quê? Porque você vai aprender também a escutar com os próprios erros deles, nesse sentido. Então, torna você encurtar um pouco mais o caminho, nesse caso. E o sétimo ensinamento mais importante de todos é confiar em Deus. Em Provérbios 16:3 diz: confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Estando ligado à fé,
de estabelecidos. Nesse caso aqui, quer dizer, é porque eu fiz as anotações aqui, até para eu poder não me esquecer, porque muitas vezes a gente vai escrevendo, então é melhor a gente escrever, naquilo a gente vai só depois consertando algumas coisas que a gente vai ver que as palavras não ficam ligadas. Mas aí também você sempre é transparente nesse sentido. O que ele quer dizer com isso tudo está ligado a simples, né, a algo tão simples que é a fé. Tá entendendo? O que quer dizer isso? Se você não tem fé, tá entendendo? Para alcançar os teus objetivos, os teus sonhos, na verdade, então praticamente vai ser mais fácil você estar fadado ao erro e sempre vai estar nessa vida perdida de escassez. Mas quando você tem fé, nesse sentido, e que você sabe que Deus está tomando conta de tudo que está ligado à tua vida, ou seja, que está ligado a você, tá entendendo? Então, você sempre vai estar no caminho de estar prosperando. Vai ser mais difícil de você errar no caminho, tá certo? Por quê? Porque Deus sempre vai estar contigo em unidade, tá entendendo? E você sempre vai estar prosperando. Então, uma coisa que eu digo nunca perca a sua fé. Porque o que vem em companhia da fé, prosperidade, sabedoria, discernimento, conhecimento, doação que a gente viu, diligência, entre outros, tudo está ligado à fé. Então, ou seja, a fé é a principal, porque você sempre vai estar ligado com Deus. E os outros ensinamentos que aqui a gente aprendeu, eles estão coligados à fé. Então, não vai adiantar de nada assim você ter os outros ensinamentos, mas se o principal você não tem, que é a fé em Deus. Então, o que eu deixo para vocês aqui hoje tenham fé em Deus, na verdade. Tá ok, pessoal? Nesse aqui, antes que eu me esqueça, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, dê o seu like, tá certo? Porque o seu like é importante. Para o YouTube entender que o nosso conteúdo é de relevância e a gente possa ser levado a mais pessoas, assim como chegou até vocês, nesse sentido. E ative o sininho para que os próximos vídeos que a gente trouxer aqui para o canal, tá certo? Vocês sejam avisados no lançamento. Tá ok, pessoal? Grato pela atenção de vocês e até a próxima.